Na aula de geografia, nós vamos estudar sobre os animais e as plantas nos espaços. Mas o que isso quer dizer? Nós vamos estudar sobre o lugar onde vivem os animais e as plantas, sendo que tanto animal como planta existem diversas espécies e cada uma delas vivem em um ambiente diferente uns dos outros. Então, hoje nós vamos conhecer que ambientes são esses. Então, vamos lá. Onde podemos encontrar os animais e as plantas? Podemos encontrar animais e plantas na terra, na água ou no ar, pois todos possuem o local correto para viver. E existem plantas que ficam no ar? Isso mesmo, existe uma espécie de plantas que são plantas aéreas, mas será que elas voam? De jeito nenhum. As plantas aéreas são aquelas que vivem lá no alto das árvores. Elas escolhem esses lugares que servem mais como uma proteção para elas. Por isso, elas são denominadas de plantas aéreas porque elas vivem no alto das árvores. Mas não porque elas voam, ok? Então, aqui nessas imagens, a gente está vendo que cada animal e cada planta vive num ambiente que é adequado para a sua sobrevivência. Alguns animais têm a capacidade de se adequar a vários ambientes. E nós vamos conhecer alguns deles hoje. Mas o ambiente propício para todos esses animais e plantas, logicamente que é um ambiente natural, ou seja, na própria natureza. Bom, como nós já vimos, existem animais que podem ser terrestres, que são aqueles que vivem na terra, e aquáticos, que são aqueles animais que vivem dentro da água. Seres terrestres. Vamos falar sobre animais e plantas terrestres. Seres terrestres são os animais e plantas que vivem na terra ou no ar. Como, por exemplo, aqui nós temos o leão, a orquídea e o tucano. Então, aqui a gente tem um exemplo de planta aérea, que é a orquídea. Por que ela é aérea? Não é porque ela voa, mas porque ela sobrevive no alto das árvores, no seu tronco. E por isso a orquídea é uma planta aérea. Agora vamos conhecer os seres aquáticos. Seres aquáticos são os animais e plantas que vivem na água, como, por exemplo, os peixes, que é um exemplo de animal aquático. A Vitória régia é um exemplo de planta aquática. O habitat natural da Vitória régia são em lagos e lagoas, por isso ela é uma planta aquática, pois sobrevive na água. E exemplo de plantas aquáticas também são as algas marinhas, que vivem no fundo do mar e servem de alimentos para crustáceos e peixes. Agora vamos conhecer algumas curiosidades da natureza. Você sabia que existem animais que vivem durante um tempo na água, depois eles passam a viver na terra e voltam na água quando precisam colocar ovos? Sim, como são os sapos, eles são dessa forma. Então, os sapos, eles podem viver tanto na terra como na água. Eles colocam os ovos dentro da água, mas vivem, na maioria das vezes, na terra. Existem também animais como as tartarugas que vivem na água e põem seus ovos na terra. Já com as tartarugas é o contrário. A tartaruga, ela vive dentro da água. Mas aí, quando ela precisa colocar os seus ovos, ela coloca os ovos na terra. E aí, depois que as tartarugas nascem de dentro dos ovos, elas passam a viver na água. Então, as tartarugas são animais considerados tanto aquáticos como terrestres, pois podem sobreviver na água e na terra.
Hora do desafio. Agora vamos testar o seu conhecimento e ver se você realmente aprendeu. Tá vendo aí esse ambiente? Ele é um ambiente aquático ou terrestre? Muito bem, ele é um ambiente aquático. Temos aí a imagem do fundo do mar. Observe então esse ambiente. E a pergunta é: que animal está fora do seu ambiente? Aqui nós temos um animal que está fora do seu ambiente, ou seja, ele não vive nesse ambiente e ele não deveria estar aqui. Que animal é esse? E aí, qual será que é? Será que é o gato? Muito bem. O gato, ele não é um animal aquático, ele não vive no fundo do mar. Portanto, ele não deveria estar nesse ambiente. Muito bem, acertou. Agora, uma outra paisagem. O que há de errado na imagem? Tem um animal aí que não deveria estar aí. Você consegue identificar que animal é esse? Tá fácil, né? Muito bem, é a baleia, porque aqui nós temos a imagem, a paisagem de uma floresta. A baleia não vive na floresta, ela vive no fundo do mar. Muito bem. Tarefa. A tarefa de geografia está no livro na página 29.